Fiz 4 perguntas sobre o livro de Urântia para o ChatGPT e ele deu muitas respostas estranhas. Hoje nós vamos comentá-las aqui. Oi, eu sou Adriano Santos, sou leitor do livro de Urântia há mais de 15 anos e no último vídeo eu fiz 4 perguntas para o ChatGPT, a inteligência artificial. E ele deu algumas respostas estranhas para as perguntas: o que é o livro de Urântia, qual é o assunto principal dele, o que ele fala sobre Jesus e o que é a vida após a morte. Hoje nós vamos comentá-las aqui. E se você chegou aqui por acaso e ainda não fez a sua inscrição no canal, eu gostaria de te convidar a fazê-lo, pois aqui você vai ver muita coisa motivante, muita coisa legal e até chocante sobre o livro de Urântia, coisas que vão te ajudar a crescer muito, assim como foi comigo. Hoje vamos comentar algumas coisas que o chat respondeu, tomando como base o próprio livro de Urântia. Primeiro, vamos entender um pouco sobre como o ChatGPT busca suas respostas. Depois, vamos beber da própria fonte, o livro de Urântia. Vamos buscar as respostas e comentá-las aqui. Então, como funciona o mecanismo de respostas do ChatGPT? Segundo o site de tecnologia TechTudo, para gerar as informações pedidas pelos usuários, o software recorre a um vasto banco de textos disponíveis na internet, o que inclui artigos, notícias e até mesmo publicações do Twitter. Treinado com uma técnica de aprendizado de máquina chamada aprendizado por reforço com feedback humano, com a sigla RLHF, o ChatGPT usa feedbacks dos usuários para fornecer respostas cada vez mais rápidas, precisas e inteligentes. Olha que legal, hein? De forma prática, o chat compila o conhecimento que os humanos disponibilizam em sites da internet e expõe como resposta. Outro ponto interessante é que ele aprende com os nossos feedbacks. Ou seja, caso você ou eu ensinemos ele ou o corrijamos de algum detalhe que ele cometeu em equívoco, ele vai aprender e ser mais coerente na próxima resposta. Bom, isso é o que ele promete, né? Agora, vamos aqui na minha tela para ver as respostas e seguir fazendo os comentários sobre elas. Então vamos lá. ChatGPT, o que é o livro de Urântia? Resposta: o livro de Urântia é um livro espiritual publicado pela primeira vez em 1955. Ele pretende ser uma revelação de verdades espirituais e cósmicas para a humanidade. O livro consiste de 196 capítulos, dividido em 4 partes principais, e abrange uma ampla variedade de tópicos, incluindo a natureza de Deus, o universo e sua organização, a história da Terra e da humanidade, a vida após a morte e a jornada espiritual individual. O livro de Urântia afirma que foi transmitido através de uma série de contatos com seres celestiais conhecidos como reveladores, ou Melquisedeques, que trabalharam em conjunto com o Comitê de Coordenação Celestial. Segundo a obra, a revelação do livro foi destinada a ser uma nova era de ensinamentos espirituais e uma forma de unificar as religiões e a filosofia em todo o mundo. Essa parte aqui a gente vai comentar. Embora algumas pessoas acreditem que o livro de Urântia é uma fonte valiosa de conhecimento espiritual, outras o consideram controverso e questionam a sua autenticidade e origem. Então vamos ao comentário da primeira resposta do livro de Urântia. Primeiro, alguns pontos importantes. A gente sabe que o chat ele busca suas respostas em bases de dados da internet. E isso significa que ele tirou as respostas dele de algum site onde uma pessoa escreveu o texto, colocou ali as suas concepções, o seu ponto de vista.
Então, vamos aqui ao que o livro diz, né, de maneira resumida, tá? Lá no documento 92, na parte 4, no parágrafo 9, ele diz assim, ele diz que ele é uma revelação de época, né, uma revelação da verdade, né, nessa época para a humanidade, né? E aqui o ChatGPT, ele diz assim, né, que segundo a obra, a revelação do livro, né, foi destinada a ser uma nova era de ensinamentos espirituais e uma forma de unificar as religiões e a filosofia em todo o mundo. Bom, não deixa de ser, é verdade que é uma nova era, né, um novo tempo de verdades espirituais, né, de ensinamentos espirituais. Isso tá de ok. Tá ok, né, com o que diz aqui no livro. Uma revelação da verdade, ele vem para poder nos mostrar o que é o cenário que a gente vive e explicar alguns porquês de algumas coisas que a gente não compreende. Isso é a revelação da verdade. E ele diz aqui que o livro seria uma forma de unificar as religiões e a filosofia em todo o mundo. Mas será que isso é verdade? Será que o conhecimento ele pode unificar as religiões? Vamos aqui ao que o livro continua dizendo a respeito desses pontos que eu acho que são muito importantes. Então, sobre religião, ele diz que o que deve unir os religiosos são metas e não ensinamentos de cada religião ou qualquer ensinamento. Então, assim, eu entendo isso da seguinte maneira. Se a religião ela tem uma meta de fazer a vontade de Deus, de buscar sempre mais se aproximar da beleza, da bondade, da verdade, isso vai levar os seus crentes a cooperarem, a terem boa vontade entre si. Se isso ainda for com o intuito de agradar a Deus, isso acontece. Vamos aqui ao que o livro continua dizendo. Lá no documento, isso que eu acabei de falar, está no documento 99, lá no parágrafo, no tópico 5, no parágrafo 7. Pode anotar aí para depois você conferir. E sobre unificar as religiões e apaziguar os religiosos, o próprio Jesus explica que apenas quando os homens, né, quando os líderes das religiões estiverem dispostos a abrir mão voluntariamente da sua posição eclesiástica e colocar Deus no centro de todas as coisas, é que poderá haver uma união entre as religiões e entre os religiosos. Ele continua dizendo assim, está lá no documento 134, no tópico 4. Ele diz assim, vós não podeis ter igualdade entre as religiões, ele coloca entre parênteses, liberdade religiosa, sem ter guerras religiosas, a menos que todas as religiões consintam em transferir toda a soberania a algum nível supra-humano, ao próprio Deus. Ele continua dizendo assim, o reino do céu, no coração dos homens, criará a unidade religiosa. O reino do céu criará a unidade religiosa. Ele coloca entre parênteses. Não necessariamente a uniformidade. Porque todo e qualquer grupo religioso composto de tais crentes religiosos será livre de todas as noções de autoridade eclesiástica, a soberania religiosa. E ele continua assim, Deus é espírito e Deus dá um fragmento do seu eu espiritual para residir no coração do homem. Espiritualmente, todos os homens são iguais. O reino do céu é livre de castas, de classes, de níveis sociais e de grupos econômicos. Vós sois todos irmãos, ele diz assim, né? Entretanto, no momento em que vós perdeis de vista a soberania do Espírito de Deus, o Pai, alguma religião começará a afirmar a sua superioridade sobre outras religiões. E então, em vez de paz na terra e boa vontade entre os homens, as desavenças, as recriminações começarão e também as guerras religiosas
ou ao menos a guerra entre os religiosos. Isso faz todo o sentido. Por quê? Porque faz o homem entrar em conflito com o outro é apenas as suas concepções, o seu ego. Quando o ego do homem ele é ferido, ele tende a atacar aquele que o feriu. Porém, quando o homem ele coloca Deus como uma meta, ele coloca os valores espirituais como um objetivo, e todos têm isso na sua mente, não tem mais a imposição de superioridade religiosa entre um e outro. Então, essa deveria ser a meta, segundo o livro de Urântia, e assim que o homem pode conseguir caminhar em direção a uma paz entre as religiões. Vamos agora à segunda coisa que eu achei interessante aqui. A segunda resposta, né? Então agora vamos à segunda resposta e ao comentário dela. A segunda pergunta para o ChatGPT foi: qual é a mensagem principal do livro de Urântia? E ele respondeu o seguinte: a mensagem principal do livro de Urântia é a de que Deus é o Pai amoroso de todas as criaturas do universo e que todas as pessoas têm um potencial ilimitado para desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. O livro apresenta uma visão panorâmica da história, natureza e propósito da criação, bem como uma descrição detalhada do papel de Jesus Cristo como um guia espiritual e salvador da humanidade. Ele continua dizendo: o livro de Urântia enfatiza a importância do desenvolvimento espiritual individual e a necessidade de cada pessoa buscar a verdade e a sabedoria interior. Ele afirma que todos os seres humanos têm uma origem divina e são parte de uma irmandade universal de criaturas criadas por Deus. O livro também destaca a importância da fraternidade e da cooperação entre todas as raças, nações e religiões do mundo. Vamos aqui, nessa parte, ressaltar aqui o que ele diz, né? Ele afirma que todos os seres humanos têm uma origem divina e são parte de uma irmandade universal de criaturas criadas por Deus. Essa é uma das partes que eu gostaria de comentar para tornar isso mais fácil de entender. Ele continua dizendo: além disso, o livro de Urântia fornece uma ampla gama de informações sobre muitos tópicos, incluindo a estrutura e a organização do universo, a história da Terra e da humanidade, a vida após a morte, a natureza do tempo e do espaço e muitos outros assuntos espirituais e cósmicos. No entanto, a mensagem central do livro é a de que todos somos filhos de Deus e estamos todos em uma jornada espiritual em direção à compreensão e ao amor divino. Então, vamos ao comentário dessa segunda resposta do livro de Urântia e qual é a mensagem principal do livro de Urântia. Bom, como o livro é uma revelação da verdade para todo um planeta, então ele vai ter como mensagem principal, né, essa verdade sobre o planeta. Mas por trás de tudo isso, sustentando tudo isso, realmente tem o amor e o propósito de um Pai Criador, todo cuidadoso, que é o nosso Pai do céu, que é Deus. A primeira fonte e centro de todas as coisas. Mas vamos aqui entender um pouquinho do livro, né? E para entender isso, né, o livro ele nos conta que a história do nosso planeta ela foi grandemente modificada, foi muito conturbada por conta da dissensão do nosso governante espiritual, o príncipe planetário, que todo planeta recebe e que deveria cuidar do desenvolvimento espiritual do nosso planeta. Ok, como que isso aconteceu? Todo planeta ele está dentro de uma organização sistêmica de mundos habitados. O nosso não é diferente, ele está dentro de uma organização sistêmica
que é uma outra administração, né, maior, né, com 1000 mundos habitados. O nosso faz parte de um sistema chamado Satânia. Esse sistema, o líder dele, que é um Lanonandek de classe primária, ele se rebelou. Ele se rebelou contra o governo de Micael, que é o criador e o administrador de todo o universo local de Nébadon, e ele se rebelou contra os planos de Deus, tá? Ele colocou em xeque tudo isso e colocou a sua vontade, os seus planos, a sua concepção acima disso. E ele fez isso em uma carta de liberdade, que, em forma bem resumida, nessa carta de liberdade dizia o seguinte, que ele não precisaria seguir os planos de Deus, mas que ele poderia, juntamente com as pessoas, quando eu digo assim, as inteligências, né, espirituais, que o apoiassem, juntamente com elas, seguir da sua forma, não da forma, da forma prevista por Deus. Ele queria seguir da sua forma. E isso se tornou a maior rebelião sistêmica no universo local de Nébadon. O que acontece? As consequências dessa rebelião foram enormes. 37 planetas, né, o nosso mais 36, aderiram a essa rebelião. Como que isso acontece? O planeta, quando ele desperta a vida inteligente, ele recebe um governante espiritual, um príncipe planetário, para poder reger aquele planeta e fazer com que o plano de Deus ele seja colocado em prática naquele planeta. O nosso não foi diferente. A gente recebeu um príncipe planetário que, por sinal, era muitíssimo qualificado, muitíssimo dedicado. Porém, esse príncipe planetário ele foi persuadido a aderir à rebelião do seu líder, né, que estava acima dele, Lúcifer. Então, esse príncipe planetário do nosso planeta, ele aderiu ao pensamento rebelde e deixou de mão os planos de Deus. Isso faz com que a gente siga uma outra forma de caminhar, uma forma diferente da que Deus colocou como caminho para nós. Só que tem um detalhe, Deus ele é a fonte da verdade, a fonte da beleza, da bondade, e ele é a fonte da vida. Quando a gente cria um caminho paralelo, né, um caminho diferente da vontade de Deus, o livro diz que isso consiste no mal, né? Então Deus cria o caminho do bem e uma inteligência munida, né, da capacidade de escolha, ela cria um caminho diferente. E esse caminho diferente é o mal. E o mal, ele é a forma errada de fazer as coisas. E o que acontece? Quando a gente abre mão da forma correta de fazer uma coisa e faz da forma errada. Acontece vários acidentes, acontece vários percalços pelo caminho. É ou não é? Então, isso que aconteceu. A gente saiu dos planos de Deus da forma correta de fazer as coisas e vem colhendo os frutos disso, né? Como se a gente estivesse tateando em um ambiente sem luz, buscando a solução. Então Deus ele seria como uma luz onde a gente poderia ver todas as coisas que nos rodeiam e caminhar por um local seguro. Agora, sem Deus, sem o caminho de Deus, né? Sem a orientação, sem a ajuda de Deus, por nós mesmos a gente estava à mercê dos acontecimentos. E o que aconteceu? Né? Explicando isso aí dessa forma, para reverter essa situação, o Pai, ele nos ajuda emitindo revelações da verdade. Porque a gente agora está longe da verdade. A gente ficou distante do caminho de Deus. E algumas pessoas elas falam assim, poxa, eu queria seguir, só que não tem mais quem ensine, né? Então aquelas pessoas elas ficam órfãos, elas ficam reféns desse novo paradigma. E Deus não as abandona. Deus faz o seguinte, ele envia revelações
da verdade para que aquela pessoa ela possa se orientar e viver de uma maneira segura e uma maneira que seja condizente com os seus objetivos espirituais de sobrevivência, de objetivos espirituais que estão alinhados com Deus. Então, o que acontece? O nosso planeta ele já passou por 4 revelações da verdade. O príncipe planetário foi a primeira delas, só que ele se rebelou e a gente ficou sem o entendimento da verdade que ele traria. Pelo contrário, né? Ele ensinou um outro entendimento que dificulta muitas coisas e que deixa tudo muito confuso, né? O ensinamento rebelde. Então, o príncipe planetário foi a primeira revelação que deu errado. Depois, há cerca de 38 mil anos atrás, veio um casal de filhos materiais. Esses filhos materiais, eles têm uma genética perfeita. Eles já são criados perfeitos, com a genética perfeita, e vêm ajudar os seres humanos da Terra a melhorarem a sua genética através da entrecruza, né, dos filhos de genética perfeita com os filhos de genética imperfeita que já estão na Terra. Eles entrecruzam e sai ali uma genética melhorada e de geração em geração vai havendo uma apuração da raça. Bom, você já deve estar imaginando aí que esses filhos de genética perfeita são Adão e Eva. Então, há cerca de 38 mil anos atrás, vem para o nosso planeta um Adão e uma Eva planetária. Eles teriam uma grande missão e um grande desafio. Imagina chegar em um planeta totalmente virado de cabeça para baixo por conta da rebeldia do príncipe planetário e ter que enfrentar todos os desafios de começar do zero, todo o desenvolvimento dessa humanidade. Na verdade, nem era do zero, né? Começar do menos 100. Por quê? Não era começar assim, ó, eu não sei nada e vou aprender alguma coisa. Não, era assim, eu sabia algo, o príncipe me ensinou algo totalmente ao contrário. Então você está ali no menos 100, você tem que subir tudo isso para chegar na estaca zero e depois continuar progredindo. Então a bucha que Adão e Eva, né, segurou era tremenda. E sem falar que o planeta encontra-se até hoje em isolamento de comunicação entre os outros planetas, né? Isso foi uma consequência inevitável da rebelião. Para que os planetas rebeldes não emitam comunicados e persuadam outros planetas a também se tornarem rebeldes, eles são cortados da comunicação sistêmica. Então Adão e Eva estavam ali com um desafio estupendo, muito difícil de conseguir. E o que acontece? Tinha toda a hostilidade e todos os toda a tentativa do príncipe rebelde que está até hoje no planeta, toda a tentativa dele de burlar os planos divinos. O que esse príncipe rebelde fez? Ele tentou de todas as maneiras e conseguiu fazer com que a missão de Adão e Eva falhasse. Olha só, a gente perdeu a missão adâmica, né? A gente teve ali pouquíssimo do gene adâmico fazendo parte da nosso desenvolvimento. Isso foi péssimo para nós, né? Se a gente tivesse conseguido ali, se a missão de Adão e Eva tivesse vingado, a realidade seria totalmente diferente hoje. Então, depois de 38 mil anos atrás, Adão e Eva vêm, eles conseguem manter-se ali durante algum tempo, mas depois a missão dá errado. Todos os detalhes dessa missão de Adão e Eva, né, tudo em detalhes você pode ver no livro de Urântia. O que acontece? A humanidade ela perdeu totalmente a visão de que existe uma realidade espiritual, de que existe um Deus, de que existe uma verdade, de que existe um caminho. A realidade é que a humanidade ela ficou em um completo abismo de escuridão de verdade. Não tinha
a gente não conseguia ver nada. Tudo era através da tentativa e do erro. Então, assim, até hoje, nós temos pouquíssimo esclarecimento espiritual. Então, a terceira revelação da verdade foi há cerca de 6.000 anos atrás, quando um dos governantes temporários aqui da Terra, né, um Melquisedeque, uma personalidade da ordem Melquisedeque, ele se autodoou para revelar a verdade e preparar o caminho para a quarta revelação da verdade. Então, Melquisedeque, ele toma a forma humana e vai revelar a verdade. Ele vai começar a ensinar os princípios da verdade. Ele vai ensinar que existe um Deus, né? Ele vai ensinar do amor desse Deus, ele vai ensinar da irmandade dos homens, e isso vai preparando ali o caminho para a quarta revelação. E a quarta revelação é uma revelação chave no nosso planeta, porque ela é justamente a revelação em que o Criador de todo o universo de Nébadon, ele próprio vem até o nosso planeta de forma a viver a nossa realidade e, na sua vida, ensinar a verdade espiritual. Você já sabe quem é, Jesus de Nazaré. Ele não é nenhum outro senão o Criador de todo o universo local de Nébadon, aquele que teve a sua autoridade colocada em xeque pelos governantes espirituais, tanto do nosso sistema quanto de outros 37 planetas habitados. Então, o que acontece? Jesus viveu aqui na Terra há cerca de 2.000 anos atrás e ele mudou muito o panorama de tudo que a gente vivia. Então, Jesus ensinou verdades elevadas e eles não suportaram e acabaram matando Jesus, eliminando ali Jesus. A missão de Jesus, ela não falhou, ela teve bastante êxito. Porém, né, durante o tempo após a vinda de Jesus, né, muitas verdades elas vão se perdendo. E aí o que acontece? O próprio livro de Urântia, né, o próprio Deus, ele renova a revelação. E aí é onde entra o livro de Urântia, que é uma revelação de época para o nosso planeta, né? E o ChatGPT ele respondeu assim: ele afirma que todos os seres humanos têm uma origem divina e são parte de uma irmandade universal de criaturas criadas por Deus. Porém, a afirmação correta que está no livro não é de que todos nós temos uma origem divina. Nós não somos divinos. Nós somos seres humanos materiais com origem terrena. Nós temos uma origem terrena. Nós temos um corpo de origem terrena. Mas nós temos um potencial divino. E o que garante esse potencial divino são agências espirituais que estão conosco, que nos ajudam a desenvolver o nosso potencial divino. Então, assim, nós somos seres materiais, naturais aqui desse planeta, com o potencial de nos tornarmos divinos. Olha a diferença, né? Então, esse potencial, ele consiste a gente tem uma mente que é composta de um circuito espiritual, tá? Onde nós podemos captar as realidades que estão ao nosso redor, e a nossa mente ela é muito diferenciada dos outros sistemas que têm uma mente, né? Como por exemplo dos animais, porque a nossa mente ela nos proporciona olhar para dentro de nós mesmos e almejar a Deus, né? Essa capacidade ela tem duas características principais, que é a adoração e a sabedoria. Essas duas características elas nos fazem olhar para dentro de nós, perceber algo que nós não somos tão bons assim e, tendo um referencial, a gente almejar melhorar. Isso é evoluir, né? Então, a gente pode evoluir, mas para ter um caminho para evoluir, Deus ele ainda nos dá uma segunda agência de
guiamento espiritual, que é uma doação da própria personalidade dele, da própria pessoa dele, né? Ele envia um fragmento dele para residir na nossa mente, e esse fragmento é ele que vai nos guiando pelo caminho da verdade, da beleza e da bondade. Então, o que acontece? Sempre que a gente tem ali uma percepção do que aquilo é melhor, do que aquilo é bom, do que aquilo é certo, muito provavelmente, né, a gente pode estar sendo influenciado pelo ajustador do pensamento, que é o Espírito de Deus nos guiando. Porém, a gente pode também ser influenciado pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades. E é aí que entra a necessidade de uma revelação da verdade. Por quê? Às vezes a gente está cheio de boas intenções, mas sem boas orientações. E isso gera um grande problema, porque uma boa orientação, uma boa intenção sem uma boa orientação pode gerar muitos problemas. Então Deus envia a verdade para que nós possamos, através da nossa mente, entender essa verdade e, através do ajustador do pensamento, ter consciência do que aquilo é o caminho certo a seguir. E, através dessa consciência, desse entendimento, nós podemos colocar em prática a nossa vontade e abrir mão do que é errado, tomando decisões a favor do que é certo. Isso é o que nos torna melhores, nos torna mais parecidos com Deus. E cada vez que eu me torno um pouquinho mais parecido com Deus, eu estou me espiritualizando. Se eu faço isso ainda conscientemente, querendo me tornar parecido com Deus, querendo adorar a Deus com as minhas atitudes, é isso que me aproxima mais de Deus. É isso que espiritualiza o meu ser. É isso que me torna divino. Então, essa informação do ChatGPT, ela não é completa. Nós não somos de origem divina. Nós podemos nos tornar seres divinos através dessa técnica de cooperação com o ajustador do pensamento, através, fazendo uma revisão aqui, da instrução correta, através da revelação da verdade e através do exercício da nossa vontade, onde a gente escolhe por fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa vontade equivocada. Faz sentido, não faz? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para comentar. Bom, ainda tem mais duas perguntas que eu fiz ao ChatGPT que eu gostaria de comentar, mas como esse vídeo já ficou muito grande, eu vou deixar para uma próxima parte, beleza? Então, o que acontece aqui? Vamos ver aqui o que está no script. Bom, a gente já está chegando aqui ao fim, né? Eu vou parar por aqui para não ficar um vídeo de mais de 1 hora, mas o que acontece? Eu gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, né? Ativar a notificação aqui através desse sininho que fica aqui do lado do botão de inscrever-se, de deixar um comentário, que isso ajuda esse vídeo a tomar engajamento. E se você gostou dessa didática que eu usei aqui, dessa forma de falar, então faz isso. Entra para essa comunidade juntamente com a gente, para você não perder nenhum dos outros vídeos que eu vou trazer, sempre explicando mais sobre o livro de Urântia, explicando mais sobre as verdades espirituais que ele traz para a gente. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, desse conteúdo, e nos próximos vídeos eu trarei mais um conteúdo que vai agregar muito. Espero ter você aqui novamente comigo. Um grande abraço e até lá!